Salmo 10. O problema do Salmo 9 é o inimigo invasor, uma ameaça externa. No Salmo 10, o inimigo corrompe e destrói internamente. Havia nações perversas ao redor de Israel, Salmo 9:5. Mas também havia pessoas perversas dentro da comunidade da aliança, Salmos 10:4, que diziam conhecer a Deus, mas cuja vida mostrava que não sabiam quem era o Senhor. Tito 2:16. Sabem que existe um Deus, mas vivem como se não existisse Deus algum, ou como jamais fosse haver um julgamento final. São os ateus pragmáticos que declaram seus próprios deuses e fazem o que bem entendem. Primeiro, questionando Deus, Salmos 10:1. O salmista trata de um problema de longa data, porque Deus não faz alguma coisa sobre a prosperidade dos perversos, versos 2, 3, 4, 7, 10, 15. E o sofrimento dos aflitos, versos 2, Salmo 8, 10, 12, 14, 17, 18. Essa questão também é discutida em Salmo 13, do 1 ao 3, Salmo 27, 9, Salmo 37, Salmo 42, 23, Salmo 42, Salmos 44, 23, 24, Salmo 73, Salmo 88, 13 ao 15, bem como em Jó 13, 24 e em Jeremias 14. Os perversos estão marchando pela terra, mas o Senhor parece distante e indiferente. Ao longo do século passado, milhões de pessoas temeram a Deus, perderam seus lares, empregos, bens, famílias e até mesmo a vida por causa de atos desumanos de líderes perversos. E onde estava Deus? Ver Salmo 21, Salmo 22, do 1 ao 11, 1 e 11, Salmos 22, 1 e 11, Salmos 35, 22, Salmos 38, 21, Salmo 42, 9, Salmo 43, 2, Salmo 71, 12, Salmo 74, 1 e Salmo 88, 14. Deus expressou uma preocupação especial pelas viúvas, pelos órfãos e pelos desamparados. Salmo 68, 5, Salmo 82, 3, Deuteronômio 10, 18, Deuteronômio 24, 17 e 21, Deuteronômio 26, 12 e 13, Deuteronômio 27, 19. E, no entanto, não se mostra presente. Ele cobre os seus olhos, como se nada estivesse acontecendo. Ver Levíticos 24, 1 Samuel 12, 3 e Provérbios 28, 27. 2. Rejeitando Deus. Salmo 10, do 2 ao 13. Agora o salmista descreve esses perversos, o que fazem e o que os leva a agir desse modo. Faz 4 declarações que expressam aquilo em que creem, pois suas convicções determinam seu comportamento. Não há Deus, do 2 ao 4. Crer nessa mentira libera os perversos para fazerem o que bem entendem, pois se tornem seus próprios deuses. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5 e Gênesis 6:5. Os perversos conspiram astutamente contra os justos e os perseguem com violência até conseguirem o que querem. Esses malfeitores vivem em função de si mesmos e para satisfazer seus desejos egoístas e, depois, se vangloriam de seus pecados. Filipenses 3, 18, 21. Maldizem o Senhor, versículos 3 e 13, e se mostram arrogantes quando alguém os questiona. Jamais serei abalado, versículos 5 ao 7. Essa insolência é decorrente da ignorância das leis de Deus, pois aqueles que não foram transformados pelo Senhor não possuem conhecimento algum da palavra de Deus, nem dos caminhos de Deus. 1 Coríntios 2, do 10 ao 16. Uma vez que Deus é longânimo, acreditam
que permanecerão impunes. Eclesiastes 8:11. A paz e a prosperidade lhes conferem uma falsa sensação de segurança, que acabará de modo extremamente súbito. Lucas 12:13-21 e 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Mentem e fazem juramentos que não pretendem cumprir. Escapam das penas da lei e prosseguem seus caminhos corruptos. Como quem degusta um alimento saboroso, guardam debaixo da língua mentiras que lhes dão prazer. Jó 20, do 12 ao 15. Provérbios 4, 17. Paulo cita o versículo 7 em Romanos 3:14. Foi aos justos que Deus prometeu verdadeira segurança. Salmos 15:15, Salmos 16:8, Salmos 21:7, Salmos 62:2, Salmos 112:6. Deus não está me vendo. Versículos 8 ao 11. Feito leões ferozes, os perversos se escondem e ficam à espreita de uma oportunidade para atacar suas vítimas indefesas. Como caçadores e pescadores, capturam as presas em suas redes. Estão certos de que não serão pegos pela lei e de que o Senhor não está atentamente, que o Senhor não atenta para aquilo que fazem. O leão é usado com frequência como um retrato dos pecadores cruéis que atacam os outros. Salmo 17:12, Salmo 37:32, Salmo 56:6, Salmo 59:3 e Salmo 64:4. Deus não me julgará. Versículos 12 e 13. Neste ponto, o salmista clama a Deus por ajuda e usa 3 nomes diferentes para o Senhor: Jeová, o Deus da aliança; El Elohim, o Deus do poder; Jeová, o Deus da aliança; El e Elohim, o Deus do poder. Os perversos se gabam de que Deus não os julgará. Mas Deus diz: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32:23. Haverá um acerto de contas, um dia em que os pecadores serão julgados por um Deus justo. As palavras "levanta-te, Senhor" remetem a Números 10:35 e a marcha triunfante de Israel. Releia essas declarações e veja como expressa o modo de pensar dos pecadores de hoje. 3. Confiando em Deus. Salmos 10, 14 ao 18. À medida que o salmo chega ao fim, o salmista expressa sua total confiança no fato de que Deus está sentado em seu trono e de que tudo está sob o seu controle. O Senhor pode não explicar para nós por que algumas pessoas parecem escapar incólumes de seus atos perversos, mas garante que julgará os pecadores e, ao seu tempo, defenderá o seu povo. Neste parágrafo, o Senhor responde às 4 declarações dos perversos citadas no versículo 2 ao 13. Deus vê o que está acontecendo, versículos 14. Essa é a resposta para a declaração nos versículos 8 a 11, segundo a qual o Senhor não presta atenção àquilo que os perversos estão fazendo. Deus não apenas vê os problemas, as circunstâncias externas, como também sabe da tristeza e os sentimentos internos, causada pelos perversos ao perseguir os desamparados, e tomará as devidas providências. Os pobres e necessitados podem se entregar confiantemente nas mãos do Senhor. Salmo 55, 22, 1 Pedro 5, 7. Deus julga o pecado, versículo 15. Isso responde à declaração falsa do versículo 12 e 13. O salmista ora pedindo ao Senhor que investigue cuidadosamente a vida e as obras de cada pecador,
até que toda a maldade seja revelada e julgada. Porém, pede que os pecadores sejam julgados nesta vida e que sejam despojados de seu poder. Quebranta o braço. Trata-se de uma oração que nem sempre é respondida. Ver Apocalipse 6, 9 e 11. Deus é rei. Os perversos afirmam que não há Deus. Versículo 1 ao 4. Mas a verdade é que Deus existe e governa sobre todas as coisas. Ver Salmo 2,6, Salmo 5,2, Salmo 24, 7 e 10, Salmo 29, 10, 1 Samuel 8, 6, 7. Depois de serem libertos do Egito, os israelitas cantaram louvores ao seu rei. O Senhor reinará por todo sempre. Êxodo 15, 18. Deus defende o seu povo. Ver versículos 17 e 18. Os perversos vangloriam-se de que não serão abalados. Ver Salmo 5, versos 5 ao 7. Mas Deus tem outros planos para eles. Ele ouve as orações dos perseguidos, vê sua terrível situação, fortalece seu coração para aquelas provações que permite sofrerem. Romanos 8, 28. E, a seu tempo, julga todos que se aproveitam deles. Aqueles que têm fé podem depender do Deus do céu, mas as pessoas da terra que confiam em si mesmas e são arrogantes não passarão a eternidade com o Senhor. A vida sem o Senhor é vazia e fútil. Salmos 49, 12 ao 20, Salmos 62, 9. A cidadania dos cidadãos encontra-se no céu. Filipenses 3, 20. Onde seus nomes estão escritos. Lucas 10, 20. Apesar de ter um ministério aqui na terra, os cristãos não pertencem a esse mundo. Aqueles que são do povo de Deus foram comprados da terra. Apocalipse 14, 3. E seu lar se encontra no céu. A expressão homem, que é da terra, no versículo 18, aparece com frequência no livro de Apocalipse. Apocalipse 3:10, 6:10, 8:13, 11:10, 12:12, 13:8, 12:14, Apocalipse 14:6, 17:2, 8. E descreve não apenas onde os incrédulos vivem, mas aquilo que vivem, as coisas da terra. No momento que parecer que eles habitam na terra, têm todo o poder em suas mãos, mas espere até o Senhor revelar a sua mão de poder.